Pegue aí sua Bíblia no livro de Gênesis, livro dos princípios, livro da origem, Gênesis 38, versículos de 1 a 10. Vou ler. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão, cujo nome era Ira. E viu Judá ali a filha de um varão cananeu, cujo nome era Sua, e tomou-a e entrou a ela. Ela concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome e tornou a conceber, e teve um filho, e chamou o seu nome Onã, e continuou ainda, e teve um filho, e chamou o seu nome Selá, e ele estava em Quezibe quando ela o teve. Judá, pois, tomou uma mulher para o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: entra a mulher de teu irmão e casa-te com ela, e suscita semente a teu irmão. Onã, porém, soube que esta semente não havia de ser para ele. E aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão, derramava na terra, para não dar semente a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também Feche seus olhos. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por essa palavra que nesse momento é como uma semente que se transforma em pão, que se transforma em peixe, e em nossas mãos, através do Teu poder, será multiplicado, Senhor, para alimentar as nossas vidas e alimentar as vidas de todos que estão ao nosso redor. Nos dá, ó Pai, a sabedoria que só o Teu Espírito tem, pois Ele é o autor desta Bíblia, que possamos entender e compreender tudo que aí está escrito, Pai, e que através dessa leitura, desse entendimento, possa haver libertação, possa haver cura em nosso meio nesta manhã, possa haver realmente transformação de vida. É o que nós desejamos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, dando glória a Deus e aleluia. O título dessa manhã é um tanto quanto chamativo, e o título é prazer ou intimidade? Prazer ou intimidade? E eu quero falar sobre isso nessa manhã, baseando-se nesse texto, porque nós precisamos entender que existem duas maneiras da gente se relacionar com Deus. Não só com Deus, né, se relacionar com pessoas, né, e daí por diante, mas especialmente com Deus, duas maneiras. A primeira maneira é você se relacionar com Deus por prazer, e a segunda maneira é você se relacionar com Deus com intimidade. E as duas maneiras, infelizmente, existem, e nós precisamos entender essa manhã. Às vezes a pessoa entende que também para se relacionar com Deus basta se afastar das coisas ruins, mas isso não é suficiente. A gente precisa se aproximar também das coisas boas. Não adianta só dizer: eu não bebo, eu não fumo, como muitos fazem. Não, eu sou uma boa pessoa. É necessário que você vá além. Aquele pastor americano Martin Luther King, ele disse o seguinte: mais necessário do que o silêncio dos maus é o barulho dos bons. Então não adianta apenas ficar querendo calar os maus, se você não vai fazer barulho, se você não vai botar sua voz para fora. Então é necessário a gente realmente mostrar para que nós viemos essa terra. E aí eu quero começar a entender o que é prazer e o que é intimidade. E o prazer, ela é uma sensação momentânea, é algo rápido, né? É algo gostoso, é algo ligado à satisfação pessoal. É também definido como um alívio. Isso é um prazer. É um prazer quando a gente está andando ali, por exemplo, vocês que vieram andando aí, vamos dizer, lá do Acupe, lá do final de linha, e veio tomando esse sol, né? De sol de Bahia, que 8, 9, 10 horas da manhã parece já que é meio-dia, e na hora que entrou aqui, que sentiu esse ventinho, deu um alívio, foi algo prazeroso, sim ou não? Sim.
mas isso é momentâneo, porque daqui a 1h30 mais ou menos, você vai sair daqui e vai voltar para o sol. E vai ser perto de meio-dia, vai estar mais quente ainda. Então o prazer é algo momentâneo, mas a intimidade não. A intimidade é uma relação próxima, é uma relação de familiaridade. Intimidade você gera uma parceria. E eu estou falando em todos os sentidos que você possa estar imaginando também. Então há uma diferença entre prazer e intimidade. O prazer é algo que você paga por ele. Ah, rapaz, tomar um açaí com greco, né, com creme de graviola, com Nutella, com não sei o que. Ah, isso me dá tanto prazer. Eu vou lá e pago, né? Boto lá na tigela, peso e pago, acabou. Tomei aquilo ali, deu um alívio, refrescou por dentro, depois eu faço o quê? Vou embora. Então o prazer é pago. E também naquele sentido que você está pensando. A prostituição. O prazer é pago, mas a intimidade não. E aí, a gente tem que ter muito cuidado, porque normalmente os filhos gerados pelo prazer, eles são órfãos, não tem pai. Mas os filhos gerados na intimidade, eles têm uma paternidade, eles têm um pai. E isso é muito sério. Pode parecer que não, mas é muito sério. Quando o homem, ele quer filhos, o normal é que ele procure uma esposa. Mas quando ele só quer prazer, ele não quer uma esposa, ele não quer intimidade. Ele até paga por isso. Está dando para entender? E você vai entender onde a gente vai chegar isso com Deus. Então, a vida cristã, a vida que nós devemos levar, será que é uma vida de prazer ou uma vida de intimidade? Tenho certeza que você já sabe a resposta. Mas aí vamos raciocinar. A resposta correta seria ter uma vida de intimidade com Deus. Mas por que será que as igrejas, em sua maioria, elas estão, né, naquela linha de realmente de vender lenço ungido, chapeuzinho ungido, fronha ungida, cero ungido, carteira ungida, água ungida, tanta coisinhas? Por que será? É simples, porque perdeu a intimidade. Como aqui só tem adultos, e os que não são adultos já estão na adolescência e sabem que se atravessar a rua sem olhar para um lado para o outro pode ser atropelado, eu vou até falar bem claramente. O mundo diz para muitos casais, até que vão fazer terapia, quando não estão tendo mais aquela relação íntima, diz: você precisa botar algumas coisas, os fetiches, né, os aparelhinhos, ou seja, tudo isso para gerar um prazer, porque perdeu a intimidade do casal. E por que as igrejas estão fazendo isso? Porque a maioria das igrejas perderam a intimidade com Deus, e aí ficam atrás de coisinhas para trazer um prazer momentâneo. Não, porque se eu tomar dessa água ungida, eu vou receber a unção. Se eu levar aquele travesseiro para casa ungido, eu vou dormir minha cabeça ali sobre ele, e aí como Jacó teve aquela visão, eu também vou ter a visão. Quer dizer, a pessoa fica querendo comprar prazeres momentâneos, para coisinhas, para que traga uma alegria, um alívio. Não, porque se eu comprar esse óleo ungido e tomar um banho com ele, eu vou ser curado desse câncer. Isso são prazeres. Tanta cartinha, tanto corredor disso, corredor daquilo, pulseira, pingente, meu irmão, são tantas coisas, porque a igreja justamente perdeu a intimidade. E veja que todas essas coisas são pagas. A pessoa vem a segunda-feira buscar isso e aquilo para você ser um grande empreendedor. Quando você chega lá, a lâmpada custa dinheiro, a Bíblia custa dinheiro, o anel custa dinheiro, a rosa custa dinheiro, a água você tem que comprar, né, na porta. Tudo é pago, tudo é prazer. E não é isso que Deus quer, não é isso que o objetivo de Deus. As pessoas ficam criando mitos. Não, porque se eu tocar naquele apóstolo, se eu tocar naquele bispo, se eu tocar naquele pastor, e hoje ele veio de talite, eu sou curado, agora eu vou comprar minha casa própria, agora eu vou isso, agora eu vou aquilo. Meu Deus! E eu posso falar isso porque eu vivi isso, e muitos aqui também. Isso é prazer, isso não é intimidade. Isso não é intimidade, e não é isso que Deus quer para mim e para você.
E sabe o que é que está acontecendo? As próximas gerações estão sendo mortas. A igreja que não tem intimidade com Deus está matando as próximas gerações. Ainda que essas igrejas estejam cheias, lotadas, superlotadas, com filas para entrar, mas elas estão matando a próxima geração. E você vai entender por isso, você vai realmente compreender isso. Entra numa rotina que até as coisas do altar têm que serem pagas. Graças a Deus nós nos libertamos disso. Mas você sabe que para trazer um cantor, paga-se, e não é pouco. Não vou dar nomes aqui, mas tem uma cantora que, agora eu não sei, né, deve ser outro carro, mas na época ela cobrava 50 mil de cachê, mais passagem de ida e volta em primeira classe para ela e os músicos dela, hotel só 5 estrelas, e carro para transportar ela só Corolla. Ainda tinha que fazer um tour em Salvador, tudo pago por igreja. Para trazer pregador tem que pagar. Eu quando convido eu digo assim, não toco nem dinheiro. Porque se falar assim, e aí, vai ter uma oferta, eu digo, oi meu irmão, peraí, eu vou te retornar para a gente confirmar, e não ligo mais. Porque uma coisa é você ofertar, outra coisa é você pagar. Pagar para que alguém venha aqui dar a palavra de Deus? Pagar para alguém vir aqui cantar? Não, a gente tem que parar com isso. Intimidade não se paga. Intimidade é uma relação dupla. Intimidade você dá de graça e recebe de graça. Você abraça a Deus e Deus está te abraçando. Ele deu a Jesus Cristo na cruz de graça e por graça. E nós vivemos num período da graça. E devemos servir a Deus de graça. Quem está entendendo, dê um aleluia. E aí eu posso levantar 3 tipos de evangelho que hoje tem. O primeiro é o evangelho do legalismo. Diga comigo, legalismo. Legalismo, você pensa logo em lei, legal, lei, é por aí também. Aquele evangelho que está baseado, né, no medo, na obrigatoriedade, na lei, na obrigatoriedade, tem que fazer, se não fizer você vai ser amaldiçoado, se não isso, aquilo, a pessoa vive com medo, a pessoa fica, não, porque tem vulto, eu vi um vulto aqui em minha casa, me arrepiei todo, e isso e aquilo de uma forma exagerada. Essa pessoa, ela vive com medo de olho grosso, vive com medo de macumba, aí liga a televisão, entra aquela propaganda de determinada igreja, e aí bota aquela música de fundo, bruxaria, olho grosso, cuidado, essa sexta-feira, aí a pessoa fica, e agora, né? Isso é legalismo, a gente não pode viver esse legalismo, esse medo, a gente tem que viver pelo amor. O segundo tipo de evangelho é o evangelho do humanismo, é o evangelho da bajulação, do antropocentrismo, ou seja, é o homem no centro. É aquele local, aquele evangelho que está sendo ministrado, onde você é a pessoa mais importante do universo, porque Deus fez tudo por você, porque Deus morreu por você, porque Deus vai mover céus e terra por você, porque como se Deus olhasse para você, se ajoelhasse e falasse, meu filho amado, você é tudo para mim. Não é isso. Jesus morreu na cruz, morreu para nos salvar, sim, mas o foco principal de Jesus morrer na cruz não foi pela salvação da humanidade. Não acho que isso é heresia, isso é Bíblia. Jesus morreu na cruz para trazer a humanidade de volta à posição que ela deve exercer, de serem adoradores. É tanto que isso é algo livre, a pessoa serve a Cristo se quiser. Jesus morreu na cruz para religar o homem a Deus, para trazê-lo de novo à posição de adorador. O humanismo é aquele que a pessoa fica vitimizada o tempo todo, né? A igreja só falta trocar cadeiras por divãs, onde a pessoa fica, minha dor, pastor, porque aquilo, Deus, porque o Senhor permitiu isso, aquilo, e a pessoa fica o tempo todo vitimizada, a pessoa fica o tempo todo cheia de dengo. Isso é muito aplicado pelo coach evangélico, e nós não podemos aceitar isso. A gente precisa mudar isso. É aquela palavra só para o homem, só para o coração. Você deve ser
você vai isso, você. Aí bota aquela música que passou pela prova e não te ajudou. Quando você dá a bênção, vai se arrepender. É aquelas músicas tudo vingativas. Para com isso. Para com isso. E o terceiro, primeiro o legalismo, depois o humanismo, e o terceiro, o evangelho do Espírito. Ele é o ideal, ele é o que nós devemos praticar, porque não é um evangelho que muda, somos nós que mudamos. Não é a Bíblia que precisa ser atualizada, não é a Bíblia que deve procurar uma vírgula para dizer, mas se acontecer assim, aquelas pessoas que querem viver no limite da lei. Bispo, eu estou namorando, eu posso apertar a mão? Pode. Eu posso abraçar? Pode. Eu posso abraçar assim, bem apertadinho, vai devagar, meu filho. Quer dizer, fica querendo saber até onde vai. Não é esse evangelho que essa igreja procura pregar. Essa igreja quer pregar o evangelho do Espírito, onde o Espírito, ele move, e é ele que vai transformar de você de dentro para fora. Ah, eu posso beber? Posso, não posso? Irmão, eu não bebo, não sinto falta de beber e nem quero beber. Acabou. Posso me tatuar? Eu não uso tatuagem, não quero, faço no meu corpo. Se você se sente bem com isso, se o Espírito que habita em você não te acusa, quem sou eu para te acusar? Então não pode estar procurando brecha na lei para o que pode e o que não pode, mas é uma transformação de dentro para fora. Olhe para quem está do seu lado e diga: você aceita o convite que Deus pediu para te fazer? Ele disse que quer terminar o namoro, mas Ele quer casar com você. É sério, irmão. Muitos de nós estamos aqui só namorando com Jesus, e uma parcela maior ainda não está nem namorando, está usando a linguagem jovem, está ficando. Porque namoro hoje é até coisa séria, né? Ficar que é sem compromisso, crush, sei lá o que, né? Não, irmão, Deus não quer uma relação de namoro, não. Deus quer casamento. Até porque, como somos cristãos, sabemos que no namoro não tem intimidade sexual, não é? Não tem certas intimidades. E o casamento nós passamos a ter intimidade. No casamento a gente pode avançar muitas coisas. E é isso que Deus quer. Deus não quer ficar só no namorico, não. Agora que eu fiz toda essa introdução, eu vou voltar ao texto bíblico. Já deu para entender qual a diferença entre prazer e intimidade? Muito bem. Nós lemos aí que Judá, e Judá é um nome assim, muito fácil de lembrar na nossa cabeça, né? Ele é o leão da tribo de Judá, não é isso? O que é que significa que ele é o leão da tribo de Judá? Vem que pessoa na sua mente? Quem é o leão da tribo de Judá? Jesus. Apesar de que há controvérsia sobre isso, mas vamos deixar assim. Jesus é o leão da tribo de Judá. Da tribo. Nós sabemos que também tinham outras tribos. Por exemplo, tinha a tribo de Levi, que eram os sacerdotes, os músicos, os escribas, né? Tinha várias outras tribos, Benjamim, por aí vai. Mas especificamente diz que Jesus é da tribo de Judá. Isso quer dizer que Jesus, ele descende de pessoas que foram filhos de Judá. Jesus é um ascendente, ou melhor, um descendente. Ele é alguém que veio com, entre aspas, a filiação de Judá. E Judá era filho de quem? Tudo bem, Abraão, Isaac, Jacó. Aí Jacó teve seus filhos que deram origem às tribos, e uma dessas tribos é justamente a tribo de Judá. E a Bíblia diz que aconteceu no mesmo tempo, né, em que os filhos se espalharam das 12 tribos, e Judá foi até a região chamada Adulão, e lá conheceu um homem chamado Ira, e esse homem Ira tinha uma filha chamada Sua, né? Na minha Bíblia não tem acento, talvez na sua tenha, pode ser Suá, mas aqui chamada Sua. E ele aí casou com essa mulher, e a Bíblia diz que ele tomou e entrou a ela na Bíblia significa teve relação íntima, e concebeu 3 filhos. O primeiro filho chamava-se diga O segundo chamava-se Onã, diga. E o terceiro chamava
Selá. Diga. Muito bem. A palavra significa maldito. Então o primeiro filho, o pai, não sei porquê, a Bíblia não diz porquê, colocou o nome do filho maldito. E esse homem realmente deveria ser muito maldito, muito mal. Mal ao ponto que a Bíblia diz aí que Deus o matou. Não imagine Deus assim com a faca. Não. Deus o matou, Deus tirou a vida dele. Deus permitiu que alguma situação acontecesse para que ele morresse, porque ele era muito mal. Só que esse homem mau, antes de morrer, ele casou. O seu pai, aqui diz, Judá tomou uma mulher para o o primogênito. E o nome dessa mulher era Tamar. Diga comigo, Tamar. Grava esse nome é muito importante. E Tamar, não é Itamar, é Tamar. Tamar casou com ele. E não teve filhos. E ele morreu. Logo ela ficou o quê? Viúva. Eu vou deixar só para você ler em casa. Anote aí para você ler em casa, eu não vou ler aqui. Deuteronômio 25:5. Fala da lei do levirato. Diga comigo, levirato. Que lei é essa? Essa é uma lei que não se aplica hoje, viu, irmão? No sentido literal não se aplica, mas no sentido espiritual ainda assim. Essa lei diz o seguinte: se o irmão mais velho casa e esse irmão morre e não deixa semente, ou seja, não deixa filhos, cabe ao próximo irmão casar com essa mulher que era a sua cunhada e agora vai virar sua esposa e gerar nela um filho. E esse filho vai ser considerado não filho do vivo, mas vai ser considerado filho do que morreu. Porque a lei da primogenitura era muito forte em Israel. Então dizia suscitar a semente. Então aquele filho era considerado filho do primeiro, para que ele continuasse na linhagem da primogenitura. Se você concorda ou não com essa lei, não tem problema. A gente não está aqui para discutir isso, até porque isso aqui não é um curso de direito teológico. Mas era algo muito comum, e não só em Israel, em várias outras nações. Pronto. Aí o que é que Judá fez? Judá, cumprindo a lei, porque Judá foi ensinado por seu pai a cumprir a lei, foi até o seu outro filho, Onã, e disse: Onã, você é o segundo, eu tive 3 filhos, seu irmão mais velho morreu, você agora vai ter que cumprir a lei. E a lei diz que você vai ter que casar com Tamar e suscitar semente do seu irmão, e suscitar um filho de seu irmão. Onã, pelo que a gente dá para entender, não queria isso de forma nenhuma, mas a lei obrigava, ele casou. E a Bíblia diz que todas as vezes que Onã entrava, ou seja, tinha relação com sua esposa agora, Tamar, na hora H, todo mundo está entendendo, ele fazia e lançava a semente na areia. Isso dá um termo, que é um termo usado até hoje, chamado onanismo. O que é onanismo? É lançar sêmen fora, na areia, jogar no chão. Aí, especialmente os jovens, mas também os homens adultos aí, esse é um dos motivos pelos quais a masturbação não deve ser praticada por um cristão. Porque você vai lançar a semente no chão, você vai estar praticando onanismo, e isso é pecado. Deu para entender? Deu glória a Deus. Só não entende as coisas nessa igreja realmente quem não quer. E Onã, todas as vezes na hora H, ele aí jogava a semente fora. Aí Judá chegava: e aí, Tamar, você não está grávida não? Não, estou não. E aí, Tamar, você não engravidou ainda não? Não. A Bíblia diz que Deus foi então e fez o quê? Matou Onã. E agora só sobra um filho. Foi quem o primeiro? O segundo, Onã, e agora Selá. Só tem Selá. Só que Selá era menino. Então o que é que o pai fez? Guardou a Tamar, disse: ó, você fica aí, porque você vai casar com o meu próximo filho. Só espera mais um tempo. A Bíblia não diz qual foi o tempo, enquanto esse menino ia se tornar homem. Aí depois você vai ler o capítulo e você vai ver que é uma história parecida com história mexicana, de novela mexicana, viu? É uma história assim que dá uma reviravolta incrível, mas eu não vou contar essa história. Eu vou focar aqui na questão do Oná. O que é que Oná fazia?
não suscitava semente. O que é que a lei mandava fazer? Diga comigo, a lei mandava que o filho gerasse um filho para seu irmão mais velho. Deu para entender? Fala aí para a pessoa o que eu disse aí. Fala aí pro lado, só para treinar, para ver se você gravou mesmo. Diga aí para essa pessoa o que é que tinha que fazer. Pronto, então, o irmão segundo, o que era filho também, tinha que gerar um filho para seu irmão mais velho. Beleza, bora raciocinar, aqui só tem gente inteligente, amém? Quem é filho de Deus aí, dá um glória a Deus. Então olhe para quem está ao seu lado e diga, você é filho, mas não é o mais velho. Agora pergunta para essa pessoa, quem é o mais velho? Quem é o filho mais velho de todos nós? Ele é nosso irmão mais velho. Ele é o nosso irmão mais velho, mas eu também sou filho. Ele já morreu, ressuscitou, se ressuscitou, vai estar lá no céu. Fazendo essa analogia, quem está aqui na terra? Quem tem que suscitar filhos? Quem tem que suscitar sementes para a próxima geração? Quem? Nós. Deu para entender? Eu fosse você, dar glória a Deus. Então perceba, essa é a analogia. Lembre-se que o Antigo Testamento, ele é sombra para o Novo. Esse texto não está escrito aí simplesmente porque alguém achou bonito. Esse texto tem alguma lição para nos ensinar hoje, 2023. E a lição é essa: eu sou o irmão de Jesus, e ele é meu irmão mais velho. Ele morreu, e eu preciso suscitar a semente dele. Eu preciso gerar outros crentes. Deu para entender, igreja? E é nesse sentido que a igreja é o feminino, e Jesus, que é o noivo, é o masculino. Nós somos igreja, somos femininos, sim, mas no contexto, na analogia, nós estamos aqui representando Jesus. Então nós estamos representando um masculino, e nós precisamos entrar na igreja. A gente precisa ter intimidade na igreja, a gente precisa se relacionar na igreja, a gente precisa participar da igreja, lembrando que a igreja não é só esse espaço, mas todo o espaço em redor dela, e gerar sementes e trazer filhos para fazer parte da tribo de Judá. Deu para entender? Mais claro do que isso, meu irmão, só botando azeite. É muito claro, a Bíblia não deixa dúvida. Mas o que Onã estava fazendo? Ele estava se negando a gerar filhos. Olhe para quem está ao seu lado e diga, e aí? Você está fazendo a mesma coisa? E talvez a pessoa diga, não, eu estou aqui. Talvez você esteja fazendo que nem Onã. Você entra, como ele entrava em Tamar, você entra na igreja aqui, na hora de levantar a mão e dizer assim, não, eu quero um compromisso com Cristo, eu quero um compromisso com o ministério, eu quero assumir uma obra nessa igreja, eu quero fazer alguma coisa, eu quero pregar na rua, eu quero fazer evangelismo, eu quero ir nas casas ajudar, eu quero cuidar de criança, eu quero cuidar do altar, eu quero cuidar de vidas para gerar vida. Você aí na hora H cai fora. Está dando para entender, igreja? E talvez nessa manhã eu estou falando com muitos onãs e muitas onãs aqui. Aí vou ficar olhando assim até de forma genérica para dizer, ele olhou para mim, ele está falando comigo. Não, Deus é que tem que falar com você, é Ele que vai falar do coração de cada um. Porque não adianta você estar namorando, você tem que gerar filhos, você tem que suscitar a semente de Cristo. Um filho de Cristo chama-se cristão, e esse é o nosso papel: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Em outras palavras, ide por todo mundo, procure se relacionar com a igreja e gere filhos, gere cristãos. Mas o que é que muitas igrejas ensinam? E diz que está na palavra, e realmente está, mas o texto fora do contexto é pretexto para heresia. Muitas igrejas estão ensinando as pessoas a virem buscar alívio. Venha receber a unção aqui para que você receba a sua cura. Venha receber isso para que você seja liberto. Venha receber aquilo. Só procurando trazer alívio. E alívio é sinônimo de prazer.
venha, você que está com dificuldade, não consegue sair do aluguel, a gente vai estar aqui na quarta-feira distribuindo o bloquinho da construção. Você vai vir e você vai receber um bloquinho. Aí a pessoa vem procurando o alívio, não aguento mais pagar aluguel, eu quero minha casa, meu Deus, aleluia, glória a Deus, maravilha. Aí chega lá e diz: olha, quem quiser levar o bloquinho está aqui, custa apenas R$10. Aí a pessoa vai, que já está sem pagar o aluguel, com o aluguel atrasado, mas ainda arranja R$10, porque você tem que exercitar a sua fé. Aí a pessoa vai comprando prazer, comprando alívio, mas não é esse o objetivo. Não, bispo, mas a Bíblia diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e... Vamos embora para a palavra, irmão. Lucas 9, pegue aí, por favor. Esse a gente tem que ler. Lucas 9, verso 23. Achou aí? Lucas 9, 23. 9, 23. Diz assim na minha Bíblia: e dizia a todos, ou seja, Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se e tome cada dia a sua cruz e... então todos vós que estão cansados, oprimidos, vinde a mim, eu vos aliviarei. Mas não para aí, porque senão fica só no prazer, e tem que ter intimidade. Então a intimidade é, primeira coisa, negar a si mesmo. É fazer como Paulo disse: já não vivo mais, mas Cristo vive. E depois ele diz: e tome a cada dia, ou seja, todo dia, ou seja, perpetuamente, ou seja, continuadamente, ou seja, hoje domingo, amanhã segunda, todos os dias, tome a sua cruz. Cruz é alívio, irmão? Mas que alívio é esse? Que peso é esse? É só a cruz. Ele só vai realmente te ajudar se você estiver carregando a sua cruz. Aí quando você chega com a sua cruz, ele, como Simão Sirineu, ele cola do seu lado e vai te ajudando. Sirineu não levou a cruz o tempo todo. Sirineu também cansava, aí jogava nas costas de Jesus e foi revezando. Então nós precisamos entender isso nessa manhã. Eu tenho uma cruz e essa cruz não me dá alívio. Durante o percurso ela é pesada, durante o percurso ela dói, durante o percurso ela incomoda. Ao ponto do apóstolo Paulo dizer: rapaz, eu não aguento mais esse sujeito aí, é como um espinho na minha carne. Eu não vou nem perguntar aqui quem já teve espinho na carne. Todo mundo com certeza já quebrou um pedacinho, uma farpa de madeira, um pedacinho de pinaúna, que depois ainda inflama, né? Fica roxo, fica feio, alguma coisa, e aquilo incomoda. É um negócio pequenininho, rapaz, incomoda. Mas o alívio que Jesus vai trazer é quando você assumir a sua cruz, assumir aquilo que tem te dado trabalho, e juntamente com ele vai andando com você, e você vai levar a sua cruz, ele vai te ajudar. Esse alívio aí, imediato, que dá prazo para Deus: venha porque 7 semanas, venha porque em 21 dias. E o pessoal do mundo ainda é mais ousado, né? Ainda bota no poste, né? Amarro e trago amor em 3 dias. Em 3 dias resolve, traz logo o alívio, né? É mais rápido até do que as igrejas. Então, meu irmão, a gente não pode viver nisso. O que é que Onã estava fazendo? Onã, diga comigo, Onã estava atrasando o propósito de Deus. Só que a Bíblia diz que ninguém pode atrasar o propósito de Deus. Deus não se atrasa nem se adianta. Ele faz tudo no tempo certo. Olha para quem está do seu lado aí, somente se estiver cochilando, diga: ei, Jesus faz tudo no tempo certo. Se não aconteceu, ainda vai esperar. Deu para entender, irmão? E às vezes a gente pensa que Deus é isso, que Deus é Doril, que Deus é xilocaína, que Deus é qualquer coisa aí para aliviar o nosso problema. Aí eu vou lá na igreja e não quer compromisso. Onã, ele estava focado em um momento,
mas Deus quer que a gente tenha um compromisso eterno com Ele. Não só um momento, não só um domingo na igreja, não só uma quarta, não só uma segunda, mas Ele quer que a gente tenha um compromisso com Ele para todo o sempre. Quem não gera filhos para o irmão mais velho, qual é a sentença de Deus? Você viu para ele ou não? O que foi que Deus fez? Mas trazendo para o contexto da nova aliança, morte espiritual, Nilton, isso. É aquela pessoa que a igreja está fria, vou botar a igreja, porque lá tem uma batuque, lá tem um negócio, a igreja está fria para você, porque você não está gerando filhos, porque eu estou quente e muito quente, os pastores dessa igreja estão quente e muito quente, os cooperadores que têm trabalhado aqui, realmente entregue sua vida no altar, estão quente e muito quente. Então esse negócio, é porque você não tem compromisso, é porque você está morrendo espiritualmente, é porque você está só namorando, e daqui a um dia, infelizmente, isso não é profecia, como hoje muitos que não estão aqui estão lá fora, para que ir para a igreja? Vai chegar essa hora. Ontem eu estava passando ali, umas 4:30 da tarde na Carlos Gomes, aí só não deu para parar, mas eu reduzi ao máximo, abri a janela, paz do Senhor, irmãos. Um casal de diáconos que foi dessa igreja, e que começou a dizer: me tire da escala daqui, depois me tire da escala de diáconos, e depois nem pediu para tirar da igreja, sumiram. Não queriam mais gerar filhos, e quem não gera filhos morre, espiritualmente falando, para depois me processar e dizer que eu estou desejando morte de alguém. Nós estamos aqui para gerar filhos. Se você não gerar, você vai morrer espiritualmente, você vai se esfriar, você vai sair, ou talvez fique só no ficar, desculpe a redundância, talvez fique só no ficar, só um crush. Eu gosto da CCCO, lá é legalzinho, até gosto daquele bispo, aquele carequinha, até gosto do pastor Fábio. Não é assim não. Você tem que se relacionar, você tem que gerar filhos. E quando você não faz isso, você está, entre aspas, atrasando a vida do Senhor. Por favor, pegue Mateus 1 aí para eu terminar. Os versículos de 3 a 6 e o 16. Depois em casa você lê o capítulo 1 todo. E Judá gerou de Tamar a Féres e a Zará. E Féres gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou de Racabe a Boaz, e que é Boaz, e Boaz gerou a Ruth e a Obed, e a Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei, e o rei Davi gerou a Salomão, que foi mulher de Urias. Pule para o 16 agora. E Jacó gerou a José, marido da qual nasceu, que se chama o Cristo. Então Jesus Cristo é da descendência de quem? De Judá. O que é que Onã estava fazendo? Deus tinha um plano. Tamar, Deus escolheu Tamar. Você vai ser a mãe, ancestral, falando de uma forma direta. Você vai ser a mãe ancestral de meu filho Jesus. Eu quero que saia do seu ventre, Tamar. E aí coloca vai e nada. Onã vai e nada. E Selá também não foi. Depois você lê, Você leu aí, já deu a resposta aí. Mas o fato é que muitas das vezes nós estamos atrasando, ou tentando, ou achando que está atrasando o plano de Deus. Há muitas questões que dizem assim: olha, tem um número determinado de salvos, porque nem todos serão salvos, isso é óbvio, sim ou não? Então, teologicamente, uma linha diz assim: há um determinado número de salvos, e quando esse número chegar, será a volta do Senhor. Eu não sei, é até uma boa teoria, mas eu não sei quando Jesus vem. Mas o que eu sei é que nós precisamos gerar vidas. Ao invés de números, nós pensemos em etnias. Quando todas as etnias da terra ouvirem falar de Jesus, ele vai voltar.
E para que isso aconteça, nós temos que gerar filhos em todas as etnias. É por isso que Jesus diz: ide por toda a terra, ide por todas as etnias. Quem aqui é pai ou mãe? Dá uma glória a Deus. A avó? A maioria. A gente terminar, diga: filhos geram renúncias. E esse é o motivo de muitas pessoas não quererem filhos hoje. Quem trabalha com adolescentes, né, professor Amado, sabe disso. Você vai falar com os adolescentes, principalmente ensino médio: que casar o quê, professor? Esse negócio de filho, Deus me livre, ter trabalho, não poder viver. Filho implica em renúncia, né, Rita? Muitas renúncias. Diga comigo: filhos implicam em renúncia. Agora olhe para a pessoa aí do seu lado, à frente, com um cara bem sério, e diga: já que você vai gerar filhos, o que você vai renunciar hoje? E a pergunta é: quem tem intimidade renuncia? Renuncia. E você quer ter prazer ou intimidade? E se você quer ter intimidade, você tem que renunciar. Se você quer intimidade, você tem que fazer o que o próprio Deus diz. Entra no teu quarto e ali em secreto fala comigo, eu falarei contigo. Feche seus olhos.